Amém? Vamos lá? Diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Bem? Sem mim nada podereis fazer. Bem? Tema da administração. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim para ela: ainda bem que Jesus estava lá. Amém? Ainda bem que Jesus estava lá. Essa frase parece simples, mas carrega uma importância muito grande, muito tremenda, muito poderosa. Carrega uma revelação profunda. Existe batalha em nossas vidas. Não vencemos pela força da nossa experiência e nem por nossa própria força. Nós vencemos por quem? Ou através de Jesus. Amém? E é tremendo, querido, quando nossa dependência está em Jesus. Quando nós dependemos integralmente de Jesus. Tudo. Não é? Porque às vezes, eu estava falando para o Lucas, ele até mencionou, nós confiamos em Deus. Todos confiam aqui, sim ou não? Mas o exercício de descansar nele, querido, é um teste. Descansar no Senhor é um teste. É uma prova e às vezes parece que não tem fim, não é verdade? Porque nós esperamos algo, a nossa ansiedade é para ontem as coisas e a situação vai caminhando e nós não temos uma luz, né? Uma para clarear o que nós estamos vivendo. Mas descansar no Senhor é importante. É um exercício. Diga. Então, descansar no Senhor é um exercício. E como eu disse, tem batalhas que nós não vencemos pela força da experiência, que não atravessamos pela nossa inteligência, e portas que não se abrem pela vontade humana. Tem porta que só se abre pela vontade do Senhor. Como a bispa acabou de testemunhar aqui. Não é? Tudo que ela pediu, o Senhor honrou. Mas há um segredo nisso. Quem quer saber esse segredo? O segredo, querido, é que tem pessoas que elas são generosas. E eu vejo isso que é generosidade. É uma pessoa que é cumpridora dos princípios. Eu falo generosidade por quê? Porque toda quinta-feira, quando você vem para a oração, tem um lanchinho ali, não tem? Quem prepara esse lanche é a bispa, e ela compra do bolso dela. E isso é generosidade. Então, tem pessoas que têm crédito diante do Senhor. Então o Senhor faz além do que pedimos e pensamos poder. É isso que diz a palavra. Que o Deus de paz suprirá em glória cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então tudo é dele, tudo é por ele.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, ainda bem que Jesus estava lá. Lá no teu quarto, quando você está orando, Ele está presente. Lá no teu trabalho, Ele está presente. Em todos os lugares que você vai, o Senhor está. Deus está presente, querido. Porque Ele está em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente. Diga, onipresente. Na Bíblia, sempre que parecia algo impossível, quem que chegava para resolver? Quem que chegava para resolver? Jesus. Os discípulos, depois que Jesus operou um grande milagre, alimentando mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães, né? E 2 peixinhos. Jesus operou um milagre tremendo, poderoso. E diz a Bíblia que foram alimentados 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Quem crê que Jesus fez isso? Eu creio. E os discípulos também creram, porque esses mesmos discípulos falaram que precisava de muito dinheiro para alimentar aquela multidão. E ali encontraram um jovenzinho que tinha ali levado para passar ali aquele momento de piquenique com Jesus. Apenas 5 pães e 2 peixes. E um dos discípulos então descobriu aquele jovem ali com aquele alimento. E Jesus então operou um grande milagre. E os discípulos contemplaram aquele milagre. Não é? Só que Jesus então pega ali um barco. Os discípulos foram talvez pescar ou passear de barco, não sei. E Jesus então resolve dormir. Por que que ele foi dormir? Porque ele era um ser humano. Ele estava despojado da sua glória, estava cansado. Estava cansado, porque falar para uma multidão não é fácil. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com o microfone, mas Jesus naquele dia lá, ele pregou lá no Monte das Bem-aventuranças para mais de, vamos fazer uma conta, né? Se aqueles 5.000 homens, todos casados, então mais 5.000 mulheres, correto? O judeu gosta de fazer filho. 3 filhos por casal. Quantos? Então tinha muita gente e Jesus falando para aquela multidão. Então Jesus operou um grande milagre, aí ele cansou e foi deitar na beira de um barco, na proa de um barco. E o vento, então, começou a ficar contrário, diga, contrário. E às vezes vem vento contrário sobre as nossas vidas. Não é? E esses ventos contrários, às vezes, nos pegam de surpresa. Não é verdade? Está indo tudo bem, né? O barco indo de vento em polpa. Não é verdade? Quem já passeou de barco aqui? É gostoso ou não é? É maravilhoso. Quem já foi para alto mar de barco? É maravilhoso. Enquanto o barco está andando, você não sente nada. Mas a hora que o barco para, aí começa a dar enjoo, começa, né, a acontecer coisas fenomenais dentro do barco. Inclusive, aconteceu isso com os discípulos. Eles estavam ali no mar da Galileia e, de repente, o vento ficou contrário.
E eles ficaram com medo. Eles tinham experiência. Eles tinham experiência, querido. Eles eram pescadores. Eu acho que o único pescador que não sabe nadar sou eu. Mas os discípulos de Jesus, eles eram pescadores. Muitos deles eram pescadores. Sabiam nadar. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Os discípulos tinham a experiência, mas não tinham o controle. E é isso que acontece conosco. Nós temos a experiência, mas não temos o controle da situação. Diga, ainda bem que Jesus estava lá. Eles tinham experiência, mas quem tinha o controle estava dormindo. Aí acordaram Jesus. E Jesus levanta. Desperta ali do sono. Fala, mar, aquieta, vento, cessa. E os discípulos ficaram maravilhados. Maravilhados. E o que Jesus fala para eles? Homens de pouca fé, vocês lá em cima na terra acabaram de contemplar um milagre maravilhoso que eu fiz, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. E agora, vocês estão com medo do mar que está aí revolto. E Jesus então opera aquele milagre. Ainda bem que Jesus estava lá. Ainda bem que Jesus estava lá quando ele foi visitar Lázaro, né? Na cidade de Betânia. E segundo a Bíblia, já havia se passado quatro dias que Lázaro estava morto. 4 dias. E qual foi a fala de uma das irmãs de Lázaro? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é isso? Senhor, o Senhor demorou 4 dias para chegar. Mas não importa o tempo. O tempo pertence a nós. Ao Senhor, Ele não age no tempo. A eternidade para o Senhor é tanto passado quanto futuro. Ele sabe todas as coisas. Ele vai chegar no tempo certo. Não importa se passaram 4 dias, 1 semana, 1 mês. Ele vai chegar no tempo certo. E Ele vai trazer a solução, André. Amém? Como Ele trouxe ali a ressurreição de Lázaro. Eu lembro quando nós fomos lá na cidade de Betânia, a apóstola, ela entrou lá no túmulo de Lázaro. Quase 30 metros para baixo do nível da terra. Tem que entrar rastejando, né? No túmulo tem um trecho que você tem que entrar meio rastejando. Eu não entrei porque eu estava com fobia, né? E aí eu não entrei. Mas ela entrou. E ela começou a me contar como que Lázaro, ele veio para fora ao comando de Jesus. Porque ele estava todo enrolado, como uma múmia, todo atado. A apóstola teve um trecho que ela teve que se rastejar. Imagina ele todo enrolado lá, se enrolando para atender o comando de Jesus.
E ele saiu. Quando Jesus chegou e falou para Marta e Maria: Lázaro não está morto, ele dorme. E Jesus então dá a voz de comando. E Jesus foi específico, querido, quando disse: Lázaro, vem para fora. Porque se ele fala: ô mortos, vem para fora, todos os mortos dali, que estavam enterrados ali, vinham, ressuscitavam. Porque esse é o poder do Senhor. Mas ele foi específico. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Diga, ainda bem que Jesus estava lá. Na cruz, parecia a derrota. O inferno achou que havia vencido. Mas diga, ainda bem que Jesus estava lá. Porque ele venceu a cruz, venceu a morte. Amém? Ele venceu tudo. Por quê? Porque a ele foi dado todo o poder que existe nos céus e na terra. Então, lembre-se disso. Toda vez que vier uma situação sobre a sua vida, diga, ainda bem que Jesus estava lá. Quando Jesus está presente, o problema deixa de ser o centro. E a presença de Jesus passa a ser o centro. E é normal nós focarmos nos problemas. Não é? É normal. Quanto mais você foca, mais parece que expande. Tem uma frase, né? Que tudo que você foca, expande. Então, às vezes o problema é pequeno, mas de tanto você focar, aquilo vai expandindo. Vai expandindo, vai tomando uma proporção que você fala, não tem mais jeito. É assim que acontece conosco? É, pastor? Às vezes o problema é pequeno, aí você foca, ele vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Por quê? Porque você quer dar um jeito, você quer fazer na força do seu braço, você quer agir por conta própria. Quando, na verdade, você tem que colocar na mão daquele que sabe resolver, que é Jesus. Talvez, querido, o milagre não seja a ausência de tempestade. Talvez o milagre não seja descobrir. Eu não estou sozinho dentro dela. Diga. Eu não estou sozinho dentro dela. Quem está lá com você? Ainda bem que ele estava lá. Davi teve essa revelação no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor, ele não te livra da tribulação. Ele te livra na... Lembra daqueles 3 jovens que estavam cativos em Babilônia? Que não quiseram se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor? Não é? Foram jogados na fornalha
E Deus livrou eles na fornalha. Ainda bem que Jesus estava lá. Porque o quarto homem nada mais era que Jesus. Era Jesus. Porque essa foi a revelação do rei. Não é? Não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Veja agora 4. E o quarto parece filho dos deuses. Quem estava lá? Jesus. Jesus vai fazer companhia para você no momento da sua dor. Tenha certeza disso. No momento da sua tribulação, Jesus estará presente. Aonde Jesus está? A direção para o perdido. Diga, aonde Jesus está? A direção para o perdido. Aonde Jesus está? A paz para o cansado. Aonde Jesus está? A esperança para o que parecia encerrado. E aonde Jesus está, o impossível acontece. Diga, não foi minha força, foi Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Quando aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico não tinha fé. Estava ali jogado naquela maca, naquela cama, sabe lá quanto tempo? E aqueles amigos, diz que conversando, também a Bíblia não fala se ele ficou aleijado, sofreu um acidente e ficou aleijado, ou já nasceu daquele jeito. Talvez eram crianças que brincavam juntas. E aconteceu uma tragédia, um ficou ali deficiente. Então aqueles amigos tiveram ali a percepção e a ideia de pegar aquele paralítico, colocar na maca, na sua cama e levar até aonde Jesus estava. E aonde Jesus estava? Estava na casa. Diz o texto que souberam que estava em casa. Creio eu que era na casa dele mesmo. Porque Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Não sei se vocês sabiam. Cafarnaum era uma cidade marítima. Inclusive a sogra de Pedro morava lá. Pedro morava lá. E hoje tem uma igreja, um terreno ali da sogra de Pedro. Na parte de cima. E o que fizeram aqueles amigos? Porque onde Jesus está, multidão, não é verdade? Não conseguiriam entrar pela porta. Olha o primeiro obstáculo. O inimigo tenta pôr obstáculo para você não alcançar o seu milagre. Diga, o inimigo põe obstáculo para você não alcançar o seu milagre. Aqueles amigos então não desistiram.
vez tentaram colocar a cama por cima, falaram, não dá, a gente vai machucar as pessoas. O que eles fizeram então? Fizeram um buraco no telhado. O telhado não é que nem hoje que você consegue destelhar, tá, querido? Consegue destelhar ali e fazer um... Não. Era uma massa que eles faziam. Quem já viu casinha de sapê? Com barro. Era mais ou menos assim. E eles fizeram um buraco. Fizeram um buraco e desceram, então, aquele paralítico aonde Jesus estava ministrando. E Jesus, então, opera um grande milagre ali. Olha que tremendo. Ainda bem que Jesus estava lá. Que aquele paralítico, ele pôde ser curado e ser salvo por Cristo. Olha a importância de termos amigos. Diga, olha a importância de termos amigos. Ainda bem que Jesus estava lá. Uma pergunta. Em que área da sua vida você percebe que Jesus está faltando? Você consegue responder para você mesmo? Então chame a presença dele. Se está faltando Jesus nessa área da tua vida, chame a presença dele. Não perca a oportunidade. Porque Jesus está à disposição, Ele quer operar milagres em nossas vidas. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer batizar, Ele quer fazer todas as coisas que Ele planejou. Então permita que Ele faça. Qual área da sua vida Jesus não está presente? Feche seus olhos. Pergunte para o Senhor. Senhor, qual área da minha vida o Senhor não está presente? Eu tenho agido pela força do meu braço? Eu tenho escutado outras vozes? Eu não tenho dado ouvido aos teus conselhos? Qual é a área, Senhor, da minha vida que o Senhor está faltando? Pergunte ao Senhor. É na sua casa que não tem paz? É no seu trabalho que você também não tem paz? Está sendo perseguido lá? Acabei de falar aqui, queridos, que Jesus ele esteve presente na vida de muitas pessoas quando esteve aqui neste mundo. Você pode estar falando, ah, mas Jesus não está presente aqui. Mas o Espírito Santo está. E quando ele foi assunto aos céus, ele disse que rogaria ao Pai
que Deus mandasse um outro consolador. E esse consolador é o Espírito da verdade. E quando Jesus falou que ia rogar ao Pai, eu comecei a pensar que rogar é implorar. É orar com intensidade. Por que Jesus então ia rogar ao Pai para que ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo? Por quê? Porque quando o homem pecou e começou a praticar coisas abomináveis, Deus então lhe disse: meu espírito não contenderá mais com o homem, e retirou o espírito da terra. Então o Espírito Santo, ele não mais vivia, foi retirado do meio do povo. Ele vinha através de manifestação, diga, manifestação. Se manifestava na vida de Sansão, na vida de Saul. Então, o Espírito ele vinha e se manifestava. Mas eu creio que o Espírito Santo tinha desejo de estar aqui conosco. E aí Jesus fala, então eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai para ele enviar o Espírito Santo. E aí, Atos 2, então, acontece a descida do Espírito Santo novamente para a terra. E ali ele ficou até os dias de hoje. Amém? O Espírito Santo está conosco todos os dias. Então diga, ainda bem que o Espírito Santo está comigo.